Queridos, vamos para a parte final da nossa aula de hoje, que é a parte sobre as ligações metálicas. Portanto, vimos até agora a polaridade nas ligações, tipos de interações moleculares, ligação de hidrogênio, van der Waals, dipolo induzido. E veremos agora, por último, uma bem fácil, bem simples, é uma alegria. O único problema é que não cai muito, né? Tipo, raríssimas são as questões que abordam a ligação metálica, justamente pela forma modesta como ela é trabalhada no ensino básico, né? Então, trabalhamos agora na nossa última etapa da aula de hoje, da aula 9, ligação metálica. Vou te convidar a observar comigo esse último cartãozinho aqui, que é um cartãozinho bem sucinto. Muitas coisas que vocês já viram várias vezes, eu vou resgatá-las e chamar a atenção de vocês para elas, ok? Vamos lá então, ligação metálica é uma ligação atômica, né? Finda então as ligações covalentes entre os não metais, acabou. Vamos para a última ligação que é metálica, é uma ligação atômica que acontece entre metais. Então ocorre entre átomos metálicos. Como assim? Ó, átomos de ouro, átomos de cobre, de zinco. Reitero algo que disse. Você aqui nunca vai encontrar um composto, apenas misturas, porque os metais não formam combinações atômicas proporcionais ou fixas, sempre variáveis. Isso é um critério para você ter um composto. Tipo, gás carbônico é sempre um carbono para 2 oxigênios, 1 para 2. Assim. Não existe isso nos metais, eles não formam, uma característica, obviamente, da ligação. Então, se você tiver mais que um metal juntos, você vai ter uma mistura metálica, só isso. Como são os casos aqui dos exemplos que eu passei para você. A ligação metálica, ela é bem interessante porque como os metais são átomos enormes, demos uma olhadinha aqui juntos, por favor, numa amostra de ouro. Veja, os átomos de ouro são átomos grandes, né? E por serem grandes, seus elétrons acabam se desprendendo da sua estrutura atômica e ficando literalmente envoltos numa nuvem, tanto que se chama de mar ou nuvem de elétrons, mar de elétrons ou nuvem de elétrons, a metáfora que a gente usa para explicar justamente a ligação metálica. Faça essa analogia a um mar ou uma nuvem para implementar essa metáfora, para que a pessoa consiga compreender que os elétrons começam a se soltar, se soltar, se soltar, e ao se soltarem, eles vão formando aqui nas superfícies da ligação metálica cátions, ó, cargas positivas, que é a explicação do porquê que se os elétrons vão se soltando, eles não vão embora. Porque conforme eles vão se soltando, a superfície vai ficando mais positiva, abaixo deles, né? E essa superfície positiva cria um campo positivo que impede que esses elétrons simplesmente saiam ou sejam ejetados. Senão você tocaria numa barra de ferro, você morreria eletrocutado, porque todos os elétrons do ferro saltariam para você. Por que os elétrons do ferro não vão para você e ficam ali no ferro? Ora, porque os elétrons, ao se desprenderem dos átomos de ferro, por exemplo, como é o caso aqui do ouro, eles acabam ficando numa região extraatômica, né? Pensemos assim, chamada de mar ou nuvem de elétrons. E essa região, abaixo dela, dessa região da nuvem, existe um campo positivo muito forte, gerado pelos cátions que ficam dos metais, que fazem com que essa nuvem de elétrons seja atraída para eles. Eu não respeitei aqui o NOx fixo do ouro, que é mais 3, tá, pessoal? Eu só estou colocando que esses átomos de ouro ficam positivos e os elétrons negativos ficam circulando soltos em volta. E por eles ficarem muito soltos, tipo livres, é muito fácil de aplicar aqui uma DDP, que é uma diferença de potencial, e fazer com que esses elétrons corram de um lado para outro. Se você pega aqui e coloca um polo positivo, que é o polo que atrai elétrons, né? Ó, coloquei aqui um grande polo positivo, por exemplo. Todos os elétrons negativos vão ser atraídos por ele. Então os elétrons vão correr ordenadamente para esse polo positivo, gerando uma grande corrente de elétrons,
E corrente de elétrons é o que a gente tem na tensão, eletricidade, derivado das diferenças de potencial. Tudo bem? Bom, queridos, então vamos lá. Quais são as características da ligação metálica, que é essa ligação que se caracteriza por ter uma nuvem ou um mar de elétrons mantendo os átomos unidos, né? Literalmente. Ó, vamos lá. A primeira característica é que os metais possuem altos pontos de fusão e ebulição. Altos pontos de fusão e ebulição. As únicas exceções para isso são gálio e mercúrio. Acho que não precisa nem muita explicação, o professor já mostrou isso para você. Exceções, gálio e mercúrio. Está ali o gálio e o mercúrio, que é o Hg, tá? Que tem pontos mais baixos. Então, eles possuem altos pontos de fusão e ebulição. Tá? Um critério da ligação metálica. Por serem átomos normalmente muito pesados e por também o mar de elétrons criar uma espécie de redoma, assim, sabe? De blindagem, eles criam, esse campo elétrico cria um grande vetor para o centro, assim, empacotando bem esses átomos metálicos, fazendo com que eles fiquem bem juntinhos. Então o fenômeno do mar de elétrons gera essa blindagem para esses átomos metálicos, como você acabou de ver ali. Tá? Outra característica é o fato dos metais serem excelentes, vamos colocar aqui, excelentes condutores térmicos e elétricos, coisa que o professor já mostrou para você. Condutores térmicos e elétricos. Por que eles são grandes condutores térmicos e elétricos? Por causa dos elétrons livres, do mar de elétrons que esses metais possuem. Então, esses elétrons livres facilmente são atraídos por diferenças de potencial, ou seja, por polos em um circuito elétrico. Então, se você tem um polo no circuito elétrico, você enfia um garfo na tomada, os elétrons da tomada serão conduzidos facilmente pela superfície do garfo. É só você pensar num sistema hidráulico, né? Como se fosse um cano. Se você tem um cano, ok, você tem um sistema perfeito para que passe água por dentro. Se tem um desnível, um mais alto e um mais baixo, a água vai ir do mais alto para o mais baixo. É a mesma coisa com elétrons. Se você aplica uma diferença de potencial, ou seja, um lado que tem uma potência elétrica maior do que o outro, os elétrons vão correr de um lado para outro. E esse movimento ordenado de elétrons é o que a gente chama de corrente elétrica. Certo? Então, ó, são excelentes condutores térmicos, deixa eu marcar aqui para ti, e elétricos. E a última parte aqui, que são aquelas características que eu já mostrei para você em tabela periódica, então só vou resgatar. Os metais são brilhosos, dúcteis, duros, salvo os alcalinos, tenazes, são, vamos ver, maleáveis, que são características, etc. aqui. Características dos metais, certo? Então, queridos, essa é a ligação metálica, talvez a ligação mais simples e curtinha que existe, ligação que ocorre entre átomos metálicos, formam um mar de elétrons, que é o que explica a união desses átomos, esse efeito de blindagem que os elétrons da superfície fazem, empurrando os metais para o centro, e geram substâncias com altos pontos de fusão e ebulição, geram também substâncias excelentes condutores térmicos e elétricos por causa dos elétrons livres e com todas aquelas características intrínsecas aos metais. Tudo bem?